sou Amâncio Friaça, eu sou pesquisador e professor nas áreas de astrofísica, cosmologia, astrobiologia e ensino de ciências. No Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Na verdade, desde que o homem é homem, ele se interessa pelo céu. E você tem registros disso, por exemplo, nas cavernas do Paleolítico, quando era plena era glacial. Então, o interesse para você conectar isso com o ciclo agrário só surgiria depois. Então, a gente pode dizer assim que a primeira motivação para você estudar astronomia e os céus era de ordem simbólica e não de ordem prática. A ordem simbólica é você contar mitos, você contar sobre a origem das coisas. Então, os céus e a relação entre as diversas coisas que você encontra nesse mundo. Então, conectar de um modo racional, né, o que você vê, plantas, animais, fenômenos meteorológicos com fenômenos celestes. O homem da caverna é um pouco um mito, porque, em geral, os homens não moravam em cavernas. O que acontece é que nas cavernas a gente tem um registro que foi conservado de conhecimentos. Você tem registros de fenômenos planetários. Então, conectando com os animais, era um mundo principalmente voltado para animais e o ser humano. Então, havia uma transição entre esses três mundos, entre o mundo animal, entre o mundo humano e o mundo estelar. As civilizações que desenvolveram algo quantitativo, elas precisavam ter uma base bem estabelecida no local onde plantavam, onde viviam. Então, são os povos sedentários que estabeleceram isso. E, ao mesmo tempo, havia uma geometria e também, em alguns casos, um sistema numérico. Então, com a geometria e um sistema numérico, você pode construir uma leitura dos céus quantitativa. Isso, então, permite que você tenha um calendário que se estenda por longos períodos e que faça previsões, inclusive. Os povos da Ásia, eles têm registros que vão há 4.000 anos atrás. Então, isso tanto na Mesopotâmia, quanto na Índia, quanto na China. E eles, inclusive, eles são usados, esses registros, para a gente saber de fenômenos que aconteceram no passado. Por exemplo, pelos registros dos chineses, eles soube que explodiu uma supernova no ano de 1054 e que é visível no céu agora o resto dessa supernova, como a nebulosa do Caranguejo, né, que fica na constelação de Touro. Além disso, você também tem registros, né, de fenômenos como cometas, inclusive entre os indianos, do cometa Halley. Mas eles não previam a passagem de cometas. Para você fazer essa previsão, quem foi capaz de fazer isso foi o Halley, porque você precisa de uma teoria para fazer isso, que é a teoria da gravitação universal de Newton. Ou seja, a previsão ela depende de uma observação e de uma teoria. Então, eles têm registros muito precisos, os indianos, mas não teriam uma teoria com capacidade preditiva. As estrelas, elas são úteis para você determinar direções e principalmente para determinar qual que é o norte e o sul. Num contexto agrário, é muito importante você determinar o leste e oeste. Num contexto de navegação, é muito importante você determinar o norte e o sul. Você tem povos que são navegadores desde a antiguidade, só que você tem
poucas informações a respeito deles. Um deles são os minoicos. Então, os minoicos tinham uma civilização elaborada entre 2700 e 1600 a.C. E em Tera, que era um centro da civilização minoica, se sabia que era um centro de navegação. E foi destruído por um vulcão que pôs fim à civilização minoica. E na parte conservada, você tem afrescos de navios extremamente elaborados. E você tem que os edifícios, eles são orientados não só em relação à posição de nascer e pôr do sol no equinócio, que é o dia onde a duração do dia é igual à duração da noite, mas em relação às estrelas. Então se imagine que também esses povos, eles também se orientavam pelas estrelas.